Natasha. Não sei quem é a Natasha, mas boa noite. Boa noite. Tudo bem, Natasha? Tudo bem? Tu é nova na igreja? Não conheço. Oi, Nath. Oi. Oi, Natasha. Oi, Aí. Lívia. Oi, Rô. Não conseguia ligar o meu áudio ali pelo computador, aí eu decidi fazer Voltou a pelo meu carregar. telefone. Então tá, vamos começar. Natasha, seja bem-vindo ao nosso grupo aqui. Nosso grupo é sempre nas quartas, às 8h30, tá? E aí, eu expliquei um pouquinho antes, a gente começa com o resumo da pregação de domingo, ou de sábado, depende da semana. Hoje, essa semana é de domingo. Depois a gente bate um papo sobre a Bíblia, a gente tenta explicar um pouquinho mais alguns pontos e tal. A gente tem com a gente aqui o Elias, que ele manja bastante da Bíblia. O Douglinhas, o Douglas Amengual, que é seminarista, ele mora num seminário em Caxias, é um amigo de longa data, desde os primórdios do grupo. O Gui também manja bastante, né? Então a gente tá bem amparado hoje aí com a galera que conhece bastante, tá? Vou começar. Então vou fazer um resuminho básico. Então, no culto de domingo, o Maurício pregou sobre amar os inimigos, tá? Esse foi o tema padrão. Esse versículo ele tá em Mateus 5, 44 a 48, tá? E aí ele começou a pregação falando sobre, que a gente está numa saga, né? Ele já vem vários e vários, acho que quase desde o início do ano, falando sobre o ministério de Jesus e seguindo ali o que a Bíblia fala. Tipo, ele está bem cronológico ali, e ele está em Mateus 5 já há um bom tempo. E aí ele começou a falar que a gente, né, como filhos de Deus, a gente tem rituais na igreja, né? A gente tem certos rituais que a gente cumpre ali, né? Louvor, pregação e tudo mais. E através dessas coisas, Deus também usa para falar com a gente, né? Então, ali uma pregação que é falada, ali alguma coisa te toca, um louvor, quando ele é bíblico, alguma coisa te toca. Então, sempre, de alguma forma, Deus fala com a gente usando algum instrumento, tá? E aí, quando essa verdade nos atinge, ela nos divide. Ou seja, quando alguma coisa que é verdade e tu faz errado e tu nota que aquilo é verdade, que tu tem que mudar, te divide em dois caminhos. Ou tu segue, né? E aí tu é transformado, vamos dizer assim, ou tu não aceita e vai seguir tua vida, tipo assim. Mas sempre as verdades da Bíblia, sempre os princípios da Bíblia começam a confrontar a gente, né? E a gente começa a mudar a nossa vida. E o Maurício trouxe a ideia. Deixa eu ler o versículo aqui. Deixa eu só abrir aqui, só para contextualizar melhor. Deixa eu abrir aqui. É Mateus. Quem quiser tem Bíblia aí, pode abrir também. 5:44. Na NVI, que é um pouquinho mais fácil de entender. Aqui. Tá, vamos lá. Então, Mateus 5:44 fala assim: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem para aqueles que o perseguem. Desculpa, é o 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, isso aí Jesus está falando, tá? E aí ele complementa: mas eu lhes digo, ame seus inimigos e orem para aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os bons e os maus e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem quem os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tá? Esse é o versículo base que o Maurício usou na pregação. E aí, então, o Mal falou sobre que, tipo, os religiosos da época, quando começa ele falando, né, que vocês ouviram o que foi dito. Sempre que quando o Mal comenta sobre isso, quer dizer que existia o que eles chamam de uma lei falada, tem uma palavra agora, esqueci, mas é como se os princípios, a Bíblia fosse passando de um para um pela palavra, sabe? Pelo o que o pai passava para o filho, o mestre passava para o seu discípulo, tá? E aí, os religiosos da época muitas vezes usavam isso e distorciam o que era falado na Bíblia, o que era falado no Antigo Testamento e tudo mais. E esse foi um exemplo, porque nenhum outro lugar fala para a gente odiar o inimigo.
fala, e aí que eu vou pedir para a Flávia, se a Flávia tiver aposta aí, fala em Levítico 19, 18 sobre isso. Levítico, a gente está no Novo Testamento, tá? Para quem é novo aí, a gente está no Novo Testamento, com Jesus. Só que sempre algumas coisas que Jesus vai falar, elas apontam para o Antigo Testamento. Tem uma referência disso lá no Antigo Testamento. Esse é um caso. Ô, Flávia, tá aberto aí? Se ela Tá conseguir, senão eu aberto leio aí aqui. aqui. Mas a minha Bíblia ela não é NTLH. Ela é Tá, não, vai tranquilo. a Almeida, século XXI. Tá. É só o 18 Então, que é para ler? é só o 18, isso aí. Tá. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o mal pegou, ele falou sobre esse versículo. No caso, aqui fala para te não te vingar. Em nenhum momento fala para te odiar aquele que não faz o bem para ti, tá? Então, tipo, tem essa distorção que foi feita, né? E isso acontece às vezes, tá, gente? Mais do que deveria, do tipo as pessoas pegarem um versículo, pegarem algum contexto e distorcerem ele para justificar alguma coisa, tá? Ou seja, eu pego um contexto, uma verdade, eu distorço ela para que ela se encaixe mais ou menos no que eu acredito ou no que eu desejo que aconteça, tá? Então, o Mal comentou sobre essas distorções que acontecem, né? Até hoje isso acontece. E aí ele entrou sobre a ideia de inimigo, que fala ali, né? Quem é o inimigo, né? Hoje eu dei mais uma estudada, tá? Tipo, às vezes eu tô na correria, mas hoje eu consegui tirar um tempo. E pelo que eu andei lendo, o inimigo, os religiosos da época falavam que os inimigos eram aqueles que não eram os próximos. Ou seja, aqueles que não eram do teu círculo e assim também aqueles que faziam mal, tá? Tipo, então eles justificavam dizendo que o meu inimigo não é o meu próximo. Então, tipo, para justificar de que eu não preciso amar eles, tá? E aí, o Mal também citou que tem vários versículos em Salmos que falam sobre inimigos. Até eu dei uma pesquisada e tem várias coisas, tipo, a vingança, Deus me vingará dos inimigos. Tem várias coisas que acontecem ali que falam também sobre isso. E o Mal falou que os inimigos geralmente são as pessoas que andam na contramão da gente. Tipo, a gente diz A, ele diz B. A gente quer fazer uma coisa, ele quer fazer outra. São aquelas pessoas que vão contrária a gente, tipo assim. E não tem lugar no reino de Deus para inimizades. Não pode existir isso. Mas na igreja existem inimigos, infelizmente, né? Existem pessoas que sabotam umas às outras, que julgam umas às outras, que criam picuinhas, que desmoralizam. Isso acaba existindo, mas a gente não pode ter esse tipo de coisa. E ele falou, a gente já vem de assuntos bem polêmicos, como a gente falou de adultério, a gente falou de divórcio, a gente falou de julgamento, de sim e não, a gente já falou de várias coisas que vão mexendo com a gente, e da mesma forma isso tem que mexer, né? E a gente tem que parar e amar. E aí ele até falou que é bem complicado, porque como a Bíblia fala, né? Como a gente pode amar a Deus que a gente não vê, se a gente não ama aquele que a gente vê? Então, tipo, ele citou isso também. E a gente deve orar também por essas pessoas que, né, vão contramão da gente, que tem algum problema com a gente, tá? E aí ele falou também quem é que ora, né? Perguntou ali quem é que ora pelo filho, pela mãe, pelo esposo, pela esposa, né? Ele foi abrindo o círculo de pessoas próximas até que ele chegou, tá, e quem é que ora para as pessoas que não gostam de você? Assim. E aí, no final, ele complementou, ele acabou falando, tipo, a gente ali fala, né, que a gente tem que ser perfeito como o nosso Pai Celestial é, né? Fala um pouco antes que vocês venham a ser filhos do seu Pai, ou seja, e o Pai está em letra maiúscula, ou seja, filhos de Deus. Então, se a gente é filho de Deus, ele trouxe a ideia de também que a gente é herdeiro, a gente recebe aquilo que Deus tem, né? Como, né, principalmente o amor. Então ele acabou com essa ideia, né, de finalizando, a gente tem que amar a Deus e a gente tem que amar os nossos irmãos, né? A gente tem que fazer o bem para aqueles, até mesmo aqueles que a gente não gosta, que a gente tem problemas, né? Então foi esse o resumo. Esse foi o resumo da pregação, tá?
Eu mandei mais uns versículos aí, eu peço para falarem também. Então tá. Aí agora a gente entra numa parte da discussão, tá? A gente entra numa parte de conversar um pouco sobre isso. E aí eu vou começar a falar o que eu entendi e o que eu acredito, né, ali, que se encaixa o que eu já estudei também. Então, é bem engraçado isso, né? Tipo, quando ele começou a falar sobre isso, eu me lembrei muito de pessoas que eu tinha como inimigos na escola. Não sei se vocês tinham essa coisa de inimigos. No colégio sempre tinha aquele que queria te bater no final do final da aula. Aquele que, né, que te fazia bullying. Na nossa época, que os mais velhos, não existia essa coisa de bullying. Era normal, né? Isso acontecer. Então, sempre tinha aqueles que, tipo, praticavam o bullying, né, com as pessoas e com a gente também. Então, eu me lembro que sempre que eu penso inimigo, eu penso dessas pessoas nessa época. Tipo assim, né? E aí, eu fui dar uma pesquisada um pouco mais, né, sobre isso, sobre o que a Bíblia fala e algumas outras coisas. E aí eu achei um versículo bem interessante. Ô, Roberto, tu tá com a Bíblia aí? Não sei se tu tá com o áudio aí aberto e pode falar. Se não puder, Oi? tudo bem. Tô. Oi, tu viu o versículo que eu te mandei? Aham. Pode abrir aí e ler para nós, por favor. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe o de comer. Se estiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tipo, olha só que complexo que é esse versículo. Tipo, imagina uma pessoa que faz mal para ti e ao mesmo tempo tu dá de comer e beber para ela. Tipo, comer e beber, na minha visão, significa tipo as coisas mais básicas da vida, as coisas mais importantes que a gente tem, né? Sem isso, a pessoa não sobrevive. Então, tipo, mesmo a pessoa te fazendo mal, não retribua com vingança. Tipo, faça o bem para ela. E aí, com isso, tu amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Antes de começar aqui a reunião, eu estava discutindo com Elias sobre o que é brasas vivas, porque é uma coisa bem estranha para nós, na nossa cultura, né? E aí, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Brasas vivas tem várias interpretações para isso, tá? Pode ser várias coisas que Paulo quis dizer. Tá? A mais aceitável seria que brasas vivas eram um tipo de castigo, tá? Pelo que o Amigão pode complementar também. Mas o que a gente deu uma pesquisada era um tipo de castigo. Poderia remontar. Remontar, não, podia fazer referência até mesmo ao povo egípcio, que tinha um tipo de castigo em que as pessoas que faziam alguma coisa errada, elas tinham que botar uma panela com brasas quentes em cima da cabeça e andar pela rua. Então, ali quer dizer que essas pessoas que tu retribui com bem, elas tendem a sentir tanta vergonha de elas terem feito uma coisa ruim para você e você atribuir com uma coisa muito boa, que elas tendem a se arrepender, a mudar a vida delas. Então, tipo, foi uma das coisas que eu andei pesquisando aqui também, tá? Outra coisa que eu pesquisei antes de liberar, tá? Hoje eu tô bem falante, hoje tô bem... Consegui tempo para estudar, porque às vezes é muito corrida. É o verbo amar que fala também nesse versículo, tá? Que ali fala, né? Em Mateus 5, fala que... Deixa eu pegar aqui, deixa eu para vocês. Ame o seu próximo... que Jesus fala, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas ele disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem, tá? Esse amem, só para quem é novo, assim, só para explicar, o nosso português, vamos dizer assim que ele é uma língua meio pobre, tá? Ou seja, amor pra gente pode ser um monte de coisa. Então, amor pode ser o amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pelos meus pais, o amor que eu tenho por vocês, o amor que eu tenho por um cachorro, o amor que eu tenho por sei lá, pode ser um monte de coisa o amor pra gente, né? Ele é um sentimento bem vasto, assim, pode ser uma coisa bem intensa e uma coisa bem, até meio superficial. Porém, nas linguagens antigas, como o grego, onde, né, isso que a gente está falando, Mateus, foi escrito no grego, esse amor, ele pode ter traduções diferentes, ele tem palavras diferentes para amor. Por exemplo,
Amor entre esposa e marido é um tipo de amor, é uma palavra. Amor de Deus com seus filhos é uma outra palavra. O amor que está falando aí nesse versículo é o amor. Deixa eu pegar aqui, eu anotei tudo aqui de bonitinho. Agapeu. Não é ágape, é agapeu, tá? Que ele é um amor, é uma palavra do grego. Cara, eu fui até na Wikipedia, peguei o original do grego lá, e aí tem uma explicação aqui. Esse amor foi o mesmo usado por Jesus, essa palavra amor foi o mesmo usado por Jesus quando ele falou sobre Lázaro, né? Aquele amor de compaixão que ele teve pelo amigo. E esse amor é o mesmo amor que a gente sente pelos mortos. Olha só que loucura, né? É um amor de... deixa eu botar aqui, onde é que eu botei? É um amor, assim, é uma coisa de ser agradável, vamos dizer assim. Não é um amor apaixonante. Não é um amor tipo de Deus, assim, que nada quebra. Mas é um amor de retribuir com bem. Eu acho que a melhor tradução, assim, foi o que eu gratidão. pesquisei aqui. Uma gratidão. Existe até uma coisa, assim, que fala uma retribuição positiva. Ou seja, tu retribui algo para aquela pessoa positivamente, sabe? E até falam que talvez esse odeiem, tá? Talvez essa palavra deixa eu pegar aqui, tá? Eu gosto de falar bem certinho. Ame seu próximo e odeie esse inimigo. Talvez esse odeio no original não seja tão forte quanto é para nós. Eu até peguei aqui uma tradução que fala que esse odeio pode ser também traduzida como terá aversão. Aí quando eu olhei esse terá aversão, tipo, pô, tem pessoas que a gente tem aversão. Então, tipo, sabe? Quando eu penso, pessoas que eu odeio, não tem ninguém que eu odeio. Mas tem pessoas que eu tenho aversão. Tipo, sabe? Parece que pra mim a régua baixou. Tipo assim. Então, tipo, é legal quando a gente estuda mais a fundo que, tipo, parece que as coisas vão brotando mais, né? Então eu encerro aqui minha fala. Hoje eu falei a full, né? Geralmente fico mais quietinho, mas hoje eu puxei. E aí Amengual, vou passar a palavra para ti. O que tu achou de tudo isso? Depois vamos falar na sequência. Boa noite, galera. Todo mundo. Na verdade, teu comentário foi preciso, Gui. Você está fazendo bem a lição de casa. Gui, não, tu gosta do com Gui, cara. Aí tu tá bem. Isso é um baita elogio. Né? Eu achei teu comentário extremamente bom e preciso. Tá fazendo a lição de casa. Muito bom. Muito bom. Até estava vasculhando aqui no meu material esse que tu falou sobre brasas vivas. Eu já tinha estudado um tempo atrás. É realmente isso. Está falando de uma punição, né? Uma punição romana, onde você colocava brasas dentro de uma panela e colocava sobre a cabeça da pessoa e amarrava ela. E era uma forma de tortura para fazer as pessoas confessar. Então, quando Paulo fala em Romanos 12:20, ele está comparando a brasa viva que fazia a pessoa ceder e confessar para o seu torturador. O fato de você fazer o bem para o inimigo é como o brasa viva na mente dele, né? Aquilo depois vai queimar na mente dele. Olha, aquele é meu inimigo e me tratou bem. Então, é mais ou menos isso que Paulo quer dizer. E eu achei que tu tá certo. Sobre o texto de Mateus 5, cara, tu falou muito bem. Se eu fosse completar a base, é interessante que Jesus começa no versículo 43, ouviste que foi dito, e tu falou certo. Quando tem essa expressão, ouviste, normalmente o termo aqui está fazendo menção à lei oral judaica, né? Aquilo que era explicado sistematicamente nas sinagogas. E esse aqui, sobre a relação com o próximo e principalmente com o povo gentílico, era um dos sermões que eram repetidos constantemente na sinagoga. A sinagoga tinha uma liturgia diferente do que é os cultos padrão hoje protestante, né? Ela tinha palavras introdutórias, e normalmente nas palavras introdutórias, ali quando foi escrito, eles faziam muito menção a amar o próximo e sempre deixavam claro que o próximo é o judeu, seu irmão na fé, que cultua Deus, e sempre deixavam em xeque que aquele que não cultua o Deus de Israel
não é seu próximo e então não é digno desse amor, né? Por que que eles ensinavam isso sistematicamente na sinagoga? Lembrando assim, o ambiente do Novo Testamento é do povo que voltou da Babilônia, e quando eles voltam da Babilônia, existe uma sucessão de impérios que vai dominar sobre Israel depois dos babilônicos, né? Tu vê que durante o cativeiro babilônico há uma mudança de governo, o Império Medo-Persa toma poder. Depois, no período interbíblico, os Medo-Persas perdem para o Império Macedônico, né, com Alexandre o Grande, né? E Alexandre o Grande, ele assim, como todo bom conquistador, ele quer conquistar o mundo, mas diferente de só conquistar, ele quer transformar todo mundo em uma comunidade grega. Então ele vai expandir o idioma, ele vai expandir a filosofia. Então, quando chega em Israel, tem um grupo de pessoas, né, que vão se denominar Rachiditas, né? Esses Rachiditas, eles vão ser homens que vão ter uma preocupação em fazer uma análise social do seguinte: olha, o povo de Israel, por adorar os deuses pagãos, acabou no cativeiro babilônico. Agora chega esses gregos querendo nos influenciar a ser como eles, a ser gregos, e dessa forma, dessa feita, a gente vai acabar como os nossos pais, a gente vai acabar num cativeiro. Então esses homens, esses rachiditas vão começar a criar a primeira metodologia pedagógica de ensino em Israel. Eles vão começar a escrever a interpretação dos seus principais rabinos, coisas que até então não era escrita, era só falada, era lei oral, né? O famoso Cabala judaico. Eles vão começar a escrever, eles vão começar a expandir mecanismos de ensino para todo Israel, de forma que todo judeu do interior à cidade grande possa ouvir a palavra. Como que eles vão fazer isso? Eles vão desenvolver um sistema de congregacional de pequenas congregações, como se fossem pequenos templos locais para estudo e para ensino da palavra para todo judeu. Esse modelo de congregação vai ser chamado sinagogas. As regras para sinagogas vão ser 20 pessoas ou mais. Então, quando chega no Novo Testamento, vai ter a mudança do Império Macedônico, a queda do Império Alexandre o Grande morre, né? Israel vai estar numa divisa política entre Ptolomeus e Seleucidas, né? Que são dois generais de Alexandre o Grande que vão disputar Israel e vão brigar ferreamente, e vão querer fazer de Jerusalém uma capital grega. E é interessante, assim, quando você vê na Bíblia, parece que todo mundo quer Jerusalém, né? Você talvez já notou isso aí. Você lê, ué, o que tem em Jerusalém? Né? Uma terra semiárida. O que tem em Jerusalém para essa galera toda? Quando tu vai observar o mundo antigo, Jerusalém é o principal tráfego de acesso. Jerusalém, ali, a Samaria também, são os principais tráfegos de acesso de rotas comerciais terrestres da Ásia para a Europa, da Europa para a África, da África para a Ásia. No sul de Jerusalém tem o deserto da Arábia, no norte tem a cordilheira russa que desce até a beirada da Síria. Então, só para você ter uma ideia. Então, o melhor caminho vai passar pelo território dos judeus. Então, por isso que todo mundo quer aquela terra. E é interessante, agora vamos fazer uma menção que eu acho interessante citar. Talvez quando você vai lá para Gênesis 12, Deus prometendo a terra de Canaã para Abraão, Deus não está dando aquela terra exclusiva à toa. Deus está colocando os judeus num local onde no mundo antigo eles iam ser terrivelmente, grandemente visíveis. Ia ser visitado. Todo mundo que fosse migrar de Europa para a Ásia, da Ásia para a África, ia passar ali. Ia ver. Então era essa a ideia. Daí vai aquela parábola, né? Pode acender uma luz e colocar debaixo, né, de um cesto? Não, tem que ficar em lugar visível. Então, o plano de Deus para Israel, e os judeus não entenderam, é de fato fazer uma nação exclusiva e através de um exemplo, de uma obediência à lei, que tu citou bem, Levítico 19, 18 ali, fosse proeminente. Quando chega aqui, nesse contexto aqui, os judeus ainda são instruídos, porque o Império Romano ainda existe uma instabilidade, né? E com o decorrer da Palestina. Se você estudar um pouco a história, você vai ver que logo que
os romanos dominam a Palestina, o governo romano em si queria destruir os judeus daquela região. Quem interviu na destruição dos judeus, porque os judeus já tinham fama de ser povo rebelde, que se rebela, que não se submete a reis gentios, eles já tinham essa fama, de não ajoelha, não presta reverência a reis que não são judeus, eles já tinham essa tradição. Se você vê os Césares do período interbíblico ali, logo que conquista a Palestina, eles não querem saber de judeu. O que acontece é Herodes o Grande. Herodes o Grande vai conseguir meio que unificar a Judéia e gerar uma paz, quando ele constrói a terceira construção do Templo de Salomão. Daí os judeus vão ficar sossegados, em paz, e ele vai fazer um jogo assim com César. Olha, eu consigo pacificar e tiro o dinheiro do imposto para vocês. É assim que funciona. Então chega aqui, esse tipo Jesus agora está pegando um pilar que era celebrado pelo menos uma vez por mês numa sinagoga judaica. Lembrando os judeus, todos os israelitas, sobre a questão do amor ao próximo e quem é o próximo. E o versículo 43 tem duas citações distintas. Ouviste o que foi dito, fazendo referência à lei que já era lido sistematicamente na sinagoga, normalmente nas palavras introdutórias. Amarás o teu próximo, é o que está escrito lá em Levítico 19, 18, se foi a referência que tu me deu, e lá está falando o contrário do que está dizendo aqui, porque aqui conclui e, conjunção, outra frase, odiarás o teu inimigo. Essa expressão, odiarás o teu inimigo, o Gabriel falou muito bem, não está em nenhum lugar da lei de Moisés. Tu não vai achar esse texto. Nem Levítico 19, 18, que é o texto base para essa referência, mas Jesus está falando aqui, o que Jesus falou aqui, não é o texto de Levítico 19, 18. Ele está falando o texto que era lido semanalmente nas palavras introdutórias da sinagoga. Essa expressão, odiarás o teu inimigo, tu não vai achar na Torá. Sabe onde que você vai achar? No Talmud, nos comentários rabínicos. Agora entra uma crítica que Jesus fez muito aos fariseus. O que é a crítica que Jesus fez? Os judeus, chegam os judeus do Novo Testamento, eles vão ter basicamente como regra de fé a lei de Moisés, o tratado que Deus deu para Moisés lá no Sinai, mas também vão ter o que ele chama de, na época ele chamava de tradição dos anciões. O que era a tradição dos anciões? Lembra que eu falei dos rachiditas que começaram a escrever as interpretações dos rabinos? Esses livros de interpretações que começaram a ser escritos após a Babilônia, a volta da Babilônia, agora vão virar regra de fé igual à lei que Deus deu para Moisés. E isso é um problema. É um problema que sempre quando deu acréscimos, eu posso ler, eu como cristão, eu acho que eu devo estar sempre bem informado. Eu devo ler muitas coisas, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar atualizado. Mas uma coisa eu tenho que entender, quando eu estou falando de regra de fé, é só isso aqui, ó. Qualquer coisa a mais disso, não. Porque pode ser legal, pode ser bonito, pode ser edificante, pode me ajudar, mas isso é regra de fé. Então eu não devo acrescentar algo além do que Deus já me mostrou como regra, e sagrado é só a Bíblia. Então no Novo Testamento eles vão ter como sagrado a tradição dos anciões, a tradição dos seus mestres, que eles copiavam separadamente, e a Torá. Por isso você vai achar outros textos, como eles cobrando Jesus de coisas que nem estão na lei de Moisés, e eles cobrando como se fosse moral e pecado. Exemplo, no sábado os discípulos estão com fome, estão vendo uma espiga de milho, eles tiram e eles... tu não está vendo que os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Porque um rabino uma vez falou que comer sem lavar as mãos era pecado porque é impureza. Ele fez esse comentário baseado em Levítico 16, que fala, Levítico 16 fala o código sanitário dos judeus, sobre o que deve comer, o que não deve comer e como deve comer. Então você não deve comer. Mas lá em Levítico 16 não diz que é pecado você comer sem lavar as mãos. Pode ser anti-higiênico, mas pecado não é. Então, tá vendo? Eles vão começando a incorporar a definição de o que é pecado, coisas que Deus nunca disse que é pecado. E aqui, nesse caso, eles vão fazer uma incorporação, eles vão pegar o texto de Levítico 19, 18, e vão falar parte do versículo, e vão emendar com outra parte, que era uma interpretação do rabino. Então, tá vendo?
quando tu vai pegar essa interpretação desse rabino e comparar com Levítico 19, 18, tu vai ver que não tem nada a ver com o que está dizendo o texto original. Então, eles chegam no Novo Testamento agora, eles têm esse problema, essa exaltação demasiado a coisas que mestres falavam e que muitas vezes o que esses mestres diziam contradizia a própria palavra de Deus. Quer ver outro exemplo? Onde está no Talmud, está na tradição dos anciões, não está na Bíblia? Jesus certa vez censurou os fariseus sobre o Corban. O que é o Corban? O Corban era o seguinte, ó, não existia INSS nem sistema de aposentadoria. Quem deveria... Como eu vou ficar velho, como que deveria ser os cuidados? Normalmente os meus filhos vão cuidar de mim. Quando eu ficar velho, eu não consigo mais trabalhar. Era assim que funcionava na sociedade judaica. Mas alguns filhos, não querendo cuidar dos seus pais idosos, né, ou querendo empurrar para outro irmão cuidar, o que eles faziam? Eles calculavam quanto de despesa eles iam ter com seus pais, ofereciam esse dinheiro ao templo. Quando os pais faleciam, eles resgatavam, tipo, algum percentual, 50%, 40%. Daí isso é o Corban, é um dinheiro que foi consagrado ao templo. Eu ia perder tudo ajudando meus pais, agora pelo menos eu resgato a metade. Isso aí estava na legislação judaica, era uma prática comum, estava no Talmud e Jesus vai censurar. Cara, vossa tradição vai contra a palavra de Deus. Jesus censura eles. Vocês, pela tradição de vocês, desobedecem à lei de Deus. Né? Então aqui tem esse ponto, amarás o teu próximo, odiarás o teu amigo. Esse termo, odiarás o teu inimigo ou aborrecer, de acordo com a versão que você está usando aí, era um texto muito que tinha no Talmud de uma interpretação rabínica. Então vai aquele negócio assim, né? Nós como crentes devemos ter, eu acho, nossa fé bem definida, bem alicerçada. Né? Outro dia eu estava um rapaz que começou a ler a Bíblia há pouco tempo, né? E ele veio ali me pedindo uma ajuda na interpretação de um texto. E ele falou, cara, isso aqui às vezes é muito difícil de entender. Eu falei, então, vai para a fila, eu também acho. Eu não comecei da noite para o dia. Então eu acho que se a gente acredita de fato que o cristianismo é o fundamento, Jesus é o que ele diz ser nas Escrituras. E olha o que ele fala, é bem pesado. Ele não diz que ele é mais um revolucionário, ele não deixa claro que ele é mais digamos, alguém que veio prestar assistência social, alguém que veio meramente contra o sistema. Ele se diz o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o único. Quando ele se diz o Deus encarnado. Então são expressões bem pesadas para nós. Ele não é um mero revolucionário, ele não é um mero influencer, ele é o Deus que veio encarnado. É isso que ele deixou bem claro. Então eu acredito que a gente tem que estar bem fundamentado e parte do nosso dia, nem que seja alguns minutos, sim, a gente deve gastar em busca, em oração. Daí tu fez menção do que o Mal falou no culto, sim. Se a gente acredita que de fato Jesus veio, como diz Romanos 5, né? Ele veio para nos dar pleno acesso pela fé a Deus. Cara, não orar é quase um suicídio da minha fé, não buscar Deus. Porque o cara veio, ele diz que é Deus que veio para pagar meus pecados. Para quê? Para mim ter acesso a Deus. Mas daí eu não tenho um momento no meu dia frenético para ter um diálogo com Deus. Peraí, eu devo fundamentar minha fé se de fato eu sou cristão, se de fato eu sou crente, se de fato eu acredito naquilo que eu acredito. Então eu acredito o seguinte, é básico, crente tem que conhecer a sua fé. E a minha fé é baseada na Bíblia, então eu tenho que ler. Eu não vou entender. Ninguém vai de primeiro. Ninguém vai. A gente tem que estudar, a gente tem que debruçar se é uma verdade fundamental. Para quê? Para a gente não cair nesse tipo de vacilo aqui, em falsos mestres propagando verdades, né, que não são verdades, que não têm nenhum mínimo de fundamento, com textos que são chamados de sagrados, mas sagrados não tem nada. Então, acho que a primeira coisa, assim, um alicerce. Segundo, tu falou sobre o amor, perfeito. Aqui, pela lógica, que assim, eu sempre gosto de dizer que a religião, ela traz segregação, né? A religião, ela segrega, a religiosidade segrega. Se você acha, isso aí é modo de falar, que você não pode aprender com ninguém, ou que aquela pessoa é menor ou inferior a você porque ela não fundamenta a sua fé, cara, você não entendeu o evangelho direito.
Porque o princípio do evangelho é, se você entende bem a verdade do evangelho, você vai ser o servo daquela pessoa, você vai servir ela. Então, por isso que eu sou contra o sistema, assim, hoje em dia, desse exagero demasiado, vamos dizer, de honra, sabe? Honrai os vossos líderes. Paulo deixa bem claro, honre os vossos líderes, né? Eles são merecedores de honoráveis dobrados. Acho joia, você deve honrar as pessoas que zelam, que oram por você, que está sempre na tua cola, está preocupado com você, está sempre preocupado principalmente na tua vida espiritual, quer que você encontre Deus, quer que você ache Deus no seu particular, te estimula para isso. Mas sabe, esse apelo demasiado, esse adoração a lideranças, como se eles fossem superiores, que na época aqui, quando Jesus falou, como Paulo deixou bem claro outro texto, porque nós apóstolos parece que somos chamados por último, a gente é o que sofre, a gente é o que serve. A ideia do cristianismo é quanto mais conhecimento de Deus tem, mais apto para servir o próximo, independente de quem seja o próximo. Jesus deixa bem claro, tem outra discussão com Jesus, para ver como eles tinham a dificuldade de entender. Em outro texto do mesmo assunto, um fariseu vai procurar Jesus e perguntar assim, quais os dois maiores mandamentos da lei? Daí vai dizer o seguinte, amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo a ti mesmo. O fariseu não satisfeito olha para Jesus e pergunta, tá, mas quem é meu próximo? Peraí, não parece óbvio? Então, para quem é filho de Deus, olha o texto aqui, versículo 45, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orais pelo que vos perseguem. Se eu amar meu inimigo e orar pelo que me persegue, assim eu vou estar mostrando uma evidência que de fato eu sou filho de Deus. Mas quando tu olha assim, nesse outro texto que eu estou fazendo referência, o fariseu pergunta, tá, mas quem é meu próximo? Cara, não é relevante, não é óbvio. Quem é o teu próximo? Ele vai contar a parábola, lembra? Parábola do samaritano. De um samaritano que tinha rixa com um judeu, rixa étnica, né? Que foi deixado à beira da morte por salteadores, e vai chegar ali um fariseu e um sacerdote, um levita e um sacerdote, os dois não vão ajudar. Mas vai chegar um outro levita e vai ajudar. Daí no final Jesus disse, olha, então vai tu e faz o teu próximo. O próximo é aquele que precisa da tua ajuda. Ou seja, na parábola de Jesus, quem é o próximo? Aquele que estava com uma necessidade real. Então, quem é o próximo? Quem está com uma necessidade, independente de quem seja. Mas não parece óbvio a discussão quem é o próximo? Quem é o próximo? É quem está perto, quem você pode influenciar, quem você pode ajudar, quem você pode colaborar, quem você pode dar apoio, suporte. O próximo é quem precisa de você. Mas para tu ver, na época era uma discussão. Parece óbvio, mas eles discutiam esse tipo de coisa, de obviedade, porque a religiosidade te faz relativizar parâmetros que, na verdade, são concretos. A religiosidade é um véu, ela cega. Né? Já viu aquilo, né? Outro dia, eu tive um tempo atrás, uma experiência interessante, né? Eu vi um adolescente, e eu estava no centro de Caxias ali, e eu vi um menino pedindo dinheiro para um boteiro, ele não pediu para mim formalmente, né? Para comer, ninguém deu e tal. Eu olhei, vi a carteira, estava com dinheiro sobrando, fui, passei, comprei um marmitex. Um rapaz estava comigo aqui, um seminarista, daí dei para ele. Dei para o rapaz agradeceu, até me abraçou. Depois o cara falou assim, perguntou assim para mim, cara, mas tu sabe quem aquele menino está pedindo? Eu falei, não. Então, é um menino lá do bairro, assim, que vive, que já roubou, que já fez assim, assado, né? Que é de um bairro aqui perto do seminário, aqui da escola. Daí eu fiquei ouvindo ele falar, então, cara, tem que ficar esperto. Ou seja, ele não é digno de eu ajudar. Quando o cara falou isso, na hora eu saquei. Ou seja, na mente do cara, o que eu fiz é loucura. Ele não é meu próximo. Na mente dele, ele não é meu próximo, ele não é meu digno. Pô, cara, é um ladrãozinho lá do bairro, viciado em droga, normal, a gente pega o contexto social do menino também. Mas eu digo assim,
Quando ele falou isso, eu já vi, cara, segregação. Quer dizer, quem é o próximo? Aquele que precisa de ti. É uma ação pequena, mas vamos botar para a Praça Viva. Talvez no futuro, um dia que tem um relampejo e ele queira ajuda de verdade, ele lembra, cara, aquele cara lá que me ajudou, que deu comida, né? Sabe, tu nunca sabe quando a semente vai brotar. Mas sabe, a religiosidade segrega, te faz questionar bases. Então Jesus está falando algo que na verdade, pô, não é nem... Não inventou a roda, né, gente? Quando tu pega no ponto de vista de Deus, só no ministério de Deus, de querer salvar nós. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram. Todos é quantos? Todos pecaram. Daí tu vai pegar o texto de Efésios, vai dizer que Deus graciosamente enviou seus filhos por todos. Ou seja, todos pecaram e Deus promete uma salvação para todos que pecaram. O pecado é uma ofensa a Deus. Daí agora tem um dilema. Aquele fulaninho lá é meu inimigo. Por que eu devo odiar meu inimigo se quando eu fui inimigo eu fui amado por Deus? Não é óbvio? Então a religiosidade te faz questionar coisas óbvias. Então eu achei interessante. Também falei bastante, Gui. Gui não, ó, tô te chamando de... o Guilherme vai ser o próximo a falar pelo jeito. Tanto que eu tô te chamando de Guilherme. Viu? Mas isso que eu queria compartilhar, né? Achei maneiro que tu falou também, e nós estamos juntos. Gui, é tu, Gui? Vou fazer igual ele, vou passar a bola. Bah, tava passando a bola, velho. Tipo batata quente, assim, vai tirando. O que eu vou dizer, hein? O que eu vou complementar? Olha, assim... Difícil, né, Gui? É difícil, né? Não que seja uma competição, assim, mas eu tinha pensado no bom samaritano. Aí agora, né, o Amengol me tirou essa carta da minha manga. Mas, assim, sendo bem simples, né? Uma coisa que eu acho interessante é que essa série de mensagens aí que a gente veio tendo, o Mal focou bastante em coisas que são simples, mas que Jesus ele veio trazer uma profundidade, né? Um esclarecimento de coisas que a religiosidade da época, a tradição dos religiosos tinha corrompido, né? Então, a gente veio lá o adultério, o juramento, né? Vários pontos em que a gente foi entendendo que, poxa, as coisas são mais simples. Se eu desejei, eu estou errado, eu estou adulterando. No meu coração, Deus está vendo, né? Não adianta eu tentar fazer firula para enganar os outros e me enganar também. Não adianta eu jurar pela minha própria cabeça, porque eu não quero jurar pelo templo, mas eu não faço o que eu falo, né? Não adianta, Deus está vendo tudo. Não tem por que complicar, né? E quando eu vejo assim essa questão da vingança, eu acho que a gente tem a tendência natural a querer, a ter prazer em ver os inimigos sofrendo, né? O ser humano tem um lado bem sádico. Não é de hoje e também não vai acabar amanhã. Isso é uma coisa que acompanha a história da humanidade, né? Tanto é que às vezes a gente pode olhar esse texto aí que vocês citaram sobre as brasas vivas, né, e pensar assim, então eu vou fazer o bem para aquela pessoa que eu não gosto, só para ela se sentir mal. O que também está errado, né? Porque daí eu estou fazendo algo com a intenção errada, eu não estou querendo servir, eu não estou amando, eu estou só, de alguma forma, me alegrando com a dor do outro, né? E eu até tinha separado aqui um versículo que tem lá em Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Basicamente é o que? Deus, ele está vendo o nosso coração, né? Se eu posso não fazer nada contra o meu inimigo, mas só o fato de eu me alegrar com a desgraça dele, isso já é um pecado aos olhos de Deus, isso já é um erro, né? Um exemplo que tem também no Antigo Testamento, se parar para dar uma analisada assim com calma, é o profeta Obadias, né? Ele fala sobre ele fala contra o povo de Edom. E aí ele faz lá várias profecias falando de destruição e tal. E tu fica meio intrigado tentando entender o que eles erraram, o que eles fizeram para merecer essa destruição, esse castigo que vem da parte de Deus.
e chega um ponto que tu entende que o erro deles foi justamente se alegrar com a desgraça de Israel. Eles não atacaram Israel, eles não tiveram iniciativa em se vingar, mas eles se alegraram com a desgraça do povo inimigo. E isso atraiu a ira de Deus sobre eles, né? Então, trazendo assim mais para os nossos dias, a nossa missão como cristão, o nosso maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar o próximo como a nós mesmos, mas a Deus acima de todas as coisas. Não adianta eu só tentar amar o próximo ali, tentar fazer dar uma rebocada, assim, fazer uma maquiagem, uma aparência de que eu amo o próximo, se eu não amar a Deus, porque Deus continua vendo meu coração. Eu posso ter uma aparência de devoto, eu posso estar na igreja todo dia, eu posso estar dando todo o meu salário para assistência social, para ajudar quem precisa, mas se eu não tiver amor, né, o próprio Paulo já disse isso. Então, é mais nesse sentido, de que Deus está vendo. A ele cabe a vingança, ele é o reto juiz, ele sabe de tudo. Nós, geralmente, somos muito desproporcionais, né? A gente sempre tenta punir, às vezes, de uma forma exagerada, às vezes de menos ou às vezes de mais, mas Deus, ele é justo em tudo que ele faz. Então, acho que o nosso papel é confiar na justiça que vem de Deus. E de temer, né? Saber que ele está olhando tudo que a gente faz e que ele sonda o nosso coração, né? Mas é isso aí. Mais alguém? Eu ia passar. Cara, eu acho que todos falaram muito bem, assim, sabe? A ideia até o que fecha o versículo, na verdade, o Mateus 5, 43 ao 48, é o ápice do Sermão da Montanha, né? Dos 3 capítulos ali, 5, 6 e 7, que compõem todo o sermão. Então, o ápice realmente do sermão é a questão do amor, né? A questão de olhar mais para o próximo, amando ele da forma como Jesus amou. Basicamente seria isso, né? E o versículo 40 diz assim, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus, né? Na versão Nova Almeida atualizada. Eu anotei, cara, né, enquanto vocês estavam falando, aí acho que eu anotei algo, pincelei um pouco daquilo que o Douglas falou, um pouco do que o Gui falou, um pouco do que o Gabi falou também no começo. E a ênfase, né, do mandamento de ser perfeito, ele não se refere somente a uma moral impecável, né? Ou seja, ele não quer que a gente seja de fato impecáveis em nossas atitudes, né? Que nós não sejamos somente iguais a Jesus somente no comportamento, né? E eu anotei assim, mas sim um amor que inclui a todos e busca o bem de todos, ao invés de seguir o exemplo dos pecadores, né? Que amam somente aqueles que os amam, né? Então a gente vai na contramão disso tudo, né? Então por isso que evangelho, né? Pregar as boas notícias, aquilo que não havia sido pregado antes. Então a gente faz a partir desse momento, ou passa a partir desse momento, a amar os outros assim como Jesus amou. Jesus é um padrão, Jesus é um modelo, né? Mas ele não queria somente da gente um padrão comportamental, que muitas vezes dentro da igreja, e isso é uma condição comum de quem chega na igreja, de que a gente tem que ser igual a Jesus somente nos comportamentos, né? Eu tenho que andar puritano, né? Andar com as mãos dadas e em posição de oração. E não, a gente tem que ser ensinado, na verdade, a ser como Jesus em essência, né, em amor, em virtudes, e não somente em comportamentos. Então, a minha mente, a partir do momento que eu sofro uma transformação, regeneração, metanoia, utilizem a palavra que for, a minha mente, então, ela entra em quê? Entra em sintonia com a mente de Deus. Então, eu deixo de fazer muitas das coisas, não porque eu quero parar de fazer coisas mundanas, botar entre aspas aqui, mas sim porque eu quero ser cada dia mais parecido com o exemplo que Jesus nos deu, que nos deixou. Então, através das Escrituras. Então, lendo as Escrituras, aquilo traduz muito melhor quando eu implico o amor de Deus em mim, nos outros. E aí a coisa deixa de ser obrigação e passa a ser vida de fato, né? Então, eu deixo de fazer as coisas porque eu sou comissionado, porque eu sou obrigado a fazer, e a essência de tudo nunca foi obrigação, e sim um sentimento de fazer o melhor possível para Deus e para o meu próximo,
e por último para mim mesmo. Eu sempre me incluo como último nessas questões, né? Porque eu entendo que se eu amo a Deus e o meu próximo, por consequência, eu vou ser amado por mim mesmo igual. Não sei se eu complementei, confundi, mas é isso aí. Bom. Muito bom. Mais alguém aqui? Gostaria de falar um pouquinho. Fala, Flavinha. Flavinha? Gui, não acredito nisso. Fiquei bem caladinha para não falar nada. Fala amém, então, acaba. Não, só vou complementar uma coisinha aqui. Durante a pregação, é porque eu juntei um pouco, porque eu acho que foi bem legal a pregação de sábado. Não sei se todo mundo assistiu a pregação que a Jéssica levou no sábado. E eu acho que foi meio que entrou mesmo no mesmo sentido, assim, da insensibilidade, de amor ao inimigo. E também veio uma outra palavra, assim, para mim, sabe, que o pessoal do evangelismo está estudando agora Mateus, né? Eu acho que foi bem legal o Maurício falar sobre o amor aos inimigos, porque eu estava lendo isso bastante, estava estudando, e nossa, o Amengal falando, gente, é uma aula. E você também falando é uma aula, mas o Amengal falando, eu fiquei assim, olhando, sabe, nossa. E complementou bastante coisa, porque às vezes a gente sabe o que está na Bíblia, e como o Amengal falou, que é certo o que está na Bíblia. Mas, tipo, como era a construção daquela época, sobre tudo que estava acontecendo naquela época, além sobre Jesus, né, a jornada de Jesus. Voltando ao que eu estava falando. Veio também para mim sobre também que o Maurício falou, né, sobre o homicídio, né? Que como a gente está fazendo um estudo, eu estou fazendo um estudo na NTLH, estou até com a Bíblia aberta aqui no meu notebook, aí eu estava relendo aqui de novo o versículo sobre Mateus 5, do 21 ao 26, né, que é o ódio, que também traz um pouquinho sobre a função, assim, da gente ter inimigo, da gente não se dar muito bem, sobre não conseguir virar outra face e tudo mais. E para mim, Deus dá tipo Jesus, na verdade, ele dá vamos supor assim, como uma dica, como a gente faz para dar o primeiro passo, sabe, para a gente amar o nosso inimigo, né? Como o Gabi falou, existem várias formas de amar. E amar o inimigo é a gente se importar também, se dar bem, na verdade, né, com todos. E aqui, vou até voltar aqui no versículo que eu estava lendo, só para dar uma lidinha, para dar um enredo rapidinho. Eu não sei se vocês estão entendendo a minha cabeça, mas... Não, estou entendendo. É que é bem louca, tu sabe, né, Gui, que a minha cabeça é bem doida. Nossa, tô... Eu vou longe. Tá, aqui. Na NTLH, se alguém tiver com a Bíblia aberta aí, quiser ler, tá escrito aqui. O ódio. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados. Não mate, quem matará será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que fique com raiva do seu irmão irá ser julgado. E com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Ai, cruz. Portanto, se vocês estiverem oferecendo no altar a sua oferenda a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Eu trouxe esse versículo porque é bem sobre o amor ao inimigo, porque é meio que impossível, na verdade, quando a gente discute com alguma pessoa, na verdade não é impossível para os cristãos, porque a gente sabe a palavra de Deus, conhece os princípios da palavra de Deus, e Deus fala que a gente tem que, Jesus fala também, né, que a gente tem que amar o próximo, mas a tendência, né,
do mundo, ou para as pessoas que não sabem também, porque até às vezes quando a gente sabe, a gente faz errado, não é? A gente sempre faz errado. Não querendo errar, mas a gente acaba errando. Quando a gente briga com alguém, a gente automaticamente faz com aquela pessoa que a gente brigou ser o nosso inimigo. E aqui, Deus está falando para a gente, ó, deixa sua oferta no altar e vai se resolver com seu irmão. Está falando exatamente isso. Que a gente não pode querer chegar na igreja, vamos supor, fechar os olhos e dizer assim, ai, Deus me usa, sendo que tu tá pensando naquilo que tu fez de errado com o teu irmão. Vai resolver os teus problemas. E isso significa também dar a outra face, resolver os teus problemas. Porque às vezes é a gente que tem que dar o primeiro passo, não esperar que, ele errou comigo, eu não errei com ele, mas a gente que tem que ir lá e dar outra face e dizer assim, olha, eu errei também, sabe? Porque esse é o significado do amor. O significado do amor é a paciência, é o perdão, envolve tanta coisa. A palavra amor, ela é uma palavra tão pequenininha, mas que tem um sentido tão completo, tão grande também, que às vezes a gente nem percebe o tamanho assim que é o amar o próximo e dar outra face, sabe? E eu acho assim, para mim, eu amo ler a Bíblia. O Gui sabe disso. O Gui, eu tô falando mais do Gui, porque quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisinha, eu mando mensagem para ele. Eu falo, Gui, tá certo, não tá certo? Aí o Gui vai lá, complementa, eu falo, não, tá certo. E eu amo ler a Bíblia, e como o Miguel falou, o que a gente tem, nós cristãos, e não é uma leitura chata. E eu falei até na reunião do evangelismo que assim, a gente lê a Bíblia não é uma leitura chata, e eu não gosto de ler. Eu sou uma pessoa assim que eu pego qualquer livro para ler, eu leio assim, um pouquinho, e depois eu deixo lá num canto separado, porque eu tenho pavor de ler, eu não consigo, eu não tenho concentração. Mas a Bíblia eu tenho concentração. Isso aqui é uma leitura boa, porque é uma leitura que vai agregar tanto para a nossa vida como cristão, tanto para o nosso conhecimento de Cristo. Porque eu não sei quem foi que falou, mas se a Bíblia, vamos supor, se sumisse, tacarem fogo em todas as Bíblias do mundo e só ficar o Sermão do Monte, a gente teria salvo. Porque o Sermão do Monte aqui, ele dá uma resumida legal sobre o que é viver a vida cristã, sobre o que é os nossos passos cristãos, né? E eu acho que é isso que eu queria falar. Eu fiz um desdobre aqui, não sei se vocês me entenderam, mas, gente, eu falo para vocês assim, olha, leiam a Bíblia, porque, meu Deus do céu, é muita coisa. Eu estou aqui cheia de coisa, cheia de anotação, porque eu faço uma anotação braba, né? Mas é muito legal. É uma coisa, assim, que vai agregar na nossa vida, assim. E é um conhecimento que ninguém pode tirar da gente. Ninguém. Abre a mente da gente, né? E é isso. Amém. Show. Amém, Jesus? Amém. Encerrou, a Flávia encerrou. Galera, eu quero agradecer a todo mundo aí que participou. A gente geralmente tenta manter o nosso grupo em torno de 1 hora. A gente está fechando 1 hora agora. Então, quero agradecer muito de coração quem entrou. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com a gente, assim como a gente aprende um com os outros também. Então, foi muito legal, foi bem profundo, tá? Eu assim, na minha visão, que a gente falou que foi coisas bem profundas. A gente entrou meio no cerne lá, o que está escrito lá no original, né? Então, sempre que isso acontece é muito bom, porque tu entende a profundidade daquilo que foi falado, né? Então, quero agradecer a todo mundo que entrou, espero que tenham gostado, né? E apareço, né? Toda quarta, às 8h30, a gente está aqui para falar um pouco mais. Certo? Um abraço para todo mundo aí, tem um ótimo restante de semana, nos vemos na igreja, sábado ou domingo. Vou parar aqui, velho.